nunca se sentiu triste alguma vez na vida? Na maior parte das vezes é uma sensação momentânea e que não demora muito para passar. Mas, em alguns casos, essa tristeza pode quase paralisar a vida da pessoa e durar muito tempo. É sobre isso que devemos ter um olhar cuidadoso e atento. Você já deve ter observado quando o humor de uma pessoa está deprimido e permanece assim praticamente o tempo todo, por dias e dias. E o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer parece desaparecer. Esse pode ser um caso de depressão, uma doença séria e grave que precisa ser diagnosticada e tratada. O número de pessoas com depressão aumenta a cada ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela atinge 350 milhões de pessoas no mundo. A depressão é como se fosse um rebaixamento de energia. Então, assim, o corpo todo vai sentir, então, desde a parte mental à parte física. Tá? Então, a depressão ela atua nessas duas frentes. Então, imagina uma pilha que está acabando energia. Então, é isso que começa a acontecer com a pessoa. Então, ela vai ter menos energia para processar os pensamentos, para processar as emoções, menos energia física. Então, consequentemente, ela vai ter mais fadiga, ela vai se sentir mais cansada, provavelmente um aumento de sono também, pode também ter insônia, dependendo da pessoa também pode ter um quadro de insônia, tá? Mas é um rebaixamento geral de energia. O problema é que na maioria das vezes nem sabemos ao certo o que é depressão e o que esse transtorno pode gerar. Nem mesmo temos conhecimento de que há um tratamento específico para essa doença, onde 50% dos casos, se o paciente receber o tratamento adequado, pode ser curado. Muitas vezes a depressão é confundida com outros sintomas, como estresse ou mesmo encarada como sinais de fraqueza. A Organização Mundial da Saúde estima que até 10 em cada 100 pessoas adultas sofram de uma doença depressiva em algum período da vida. Mas afinal, como se desenvolve a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica provocada pelo desequilíbrio de substâncias químicas no nosso cérebro que afetam o controle do humor e sentimentos, caracterizada por uma tristeza profunda. Geralmente está associada a sentimentos de dor, amargura, pensamentos negativos, desesperança, baixa autoestima e incapacidade de sentir prazer em atividades habitualmente agradáveis, assim como distúrbios do sono e do apetite. Ela pode afetar pessoas de todas as idades e se manifestar de maneira diferente em cada um, afetando o funcionamento global da pessoa, constituindo um problema que compromete sua vida pessoal e profissional. A depressão, quando ela não é tratada como doença ou a pessoa não passa por um acompanhamento, ela muitas vezes se cronifica, também deixando a pessoa com um quadro que vai acompanhar no decorrer da vida. Esse quadro em adultos ele é caracterizado por uma tristeza com uma profundidade que interfere na funcionabilidade da pessoa. Funcionabilidade é na pessoa ter que mudar a rotina daquilo que ela geralmente faria. Por isso que não dá pra gente também julgar o porquê das pessoas estarem deprimidas. Às vezes as pessoas querem ajudar e falam, sai dessa cama, você tem tudo na vida, olha lá as pessoas lá passando fome e você aí chorando à toa. Para aquela pessoa ela está com uma dor muito maior do que as outras, né? A dor dela, só ela sabe dimensionar. Não devemos culpar nenhuma pessoa por estar em depressão. Segundo pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, UNB, ela é mais comum para algumas profissões, como a de professor, profissionais da área da saúde e motoristas profissionais, devido à rotina de trabalho a que estão expostos, dentre outros motivos. No caso do motorista profissional, as principais causas que favorecem o aparecimento dos quadros depressivos é a rotina de trabalho intensa, relações de trabalho ruins, situações traumáticas como acidentes e assaltos e a ausência dos familiares. E a depressão acaba sendo um dos principais motivos de afastamento dessa classe de trabalhadores. Ela é uma doença incapacitante. Ela tem 3 níveis diferentes. Ela pode ser uma depressão leve, pode ser uma depressão moderada e pode ser uma depressão grave.
né? Então, geralmente, na depressão moderada e grave, ela impede, impossibilita esse profissional de atuar, de fazer qualquer atividade. O profissional do transporte, ele é um profissional mais vulnerável à depressão. Pelas condições de trabalho, pelo estresse do dia a dia, o trabalho é desgastante. E hoje a vida familiar às vezes é muito difícil, é muito conturbada. Então, esse profissional, ele precisa o quanto antes, a hora que ele começar a perceber algum desses sintomas de dificuldades, ele precisa o quanto antes vir buscar ajuda, né? Para que até a vida profissional dele seja satisfatória. Um dos riscos da depressão masculina é que, em muitos casos, o homem tem dificuldade em aceitar a doença e, por isso, acaba recorrendo ao álcool ou ao cigarro para esconder a tristeza e os demais sintomas. E isto só acaba agravando o problema. Essa resistência pode ser justificada porque, culturalmente, nós que temos a origem latina atribuímos ao homem a característica de não expor os sentimentos. E, por essa razão, os sintomas da depressão são mais difíceis de identificar. Os sintomas mais evidentes da depressão em homens geralmente são falta de interesse pelos afetos, esposa, filhos, amigos e também pelo trabalho, não sentir prazer com atividades de que antes gostava, perda de libido, sonolência excessiva ou insônia, cansaço. Os acontecimentos inesperados, bons ou ruins, e traumáticos contribuem para o aparecimento da depressão, como a morte de um ente querido, doenças ou um divórcio, assim como também a chegada de um filho. Nesses casos, devemos considerar que tanto os acontecimentos bons quanto os ruins podem desencadear episódios depressivos. Passei mal um dia dentro da empresa e fui para uma neurologista. Fiz todos os exames, ela me chamou e disse que não havia nenhum problema sério, que ela estava me encaminhando para uma psiquiatra. No primeiro momento eu tomei um choque e me recusei prontamente, que não iria jamais ir, que eu não era uma pessoa louca, que não tinha nenhum problema. E ela, conversando com bastante sabedoria, me convenceu pelo menos a fazer uma visita com a psiquiatra. Comecei o tratamento, ela me fez o diagnóstico que eu tinha uma ansiedade muito acentuada, que estava evoluindo para uma depressão. Existe, acima de tudo, um grande preconceito, porque as pessoas não entenderam ainda que a depressão, a ansiedade é uma doença como problema de estômago, uma outra doença crônica que precisa ser tratada. A nossa mente é a coisa mais importante do nosso corpo e é que a gente tem menos cuidado com ela. Então, no começo, para você vencer essa barreira, você pensa muito: o que as pessoas vão falar de mim? Como vão me tratar? O que vão pensar? E você tira o foco de você, que primeiro você tem que estar bem com você mesmo. Não há um exame de sangue ou de imagem da cabeça que possa afirmar que uma pessoa está com depressão. O diagnóstico deve ser feito pelo médico, através dos sintomas e de exames clínicos. Cada pessoa pode reagir de forma diferente. Por isso, os sintomas são muito variados. Pensamentos negativos e até reações físicas, como dores no corpo e enjoos, são comuns em pessoas com depressão. Mulheres são mais suscetíveis a ter a doença, devido às perturbações emocionais causadas pelas alterações hormonais, como o estresse pós-parto e a menopausa. Os sintomas, em qualquer situação, não têm idade para iniciar, mas costumam aparecer entre os 20 e 40 anos. Vamos ver os possíveis sinais da depressão. Pessimismo, angústia, perda de energia ou de interesse, humor deprimido, vontade constante de chorar, irritabilidade ou impaciência, diminuição de libido, sensação de desesperança, perda ou ganho de peso e apetite, insônia ou sonolência excessiva, pena de si mesmo, pensamentos sobre a morte. Eu morava só eu e minha filha. No meio do ano minha filha casou. Minha mãe adoeceu no Tocantins, eu tive que viajar para lá. Aí no final do ano de 2014 perdi minha mãe. Aí quando eu voltei para cá, eu estava perdida, sozinha, sem emprego. Dá vontade só de chorar, de não ver ninguém. E a gente fica perdido. Meu Deus, não tem o que fazer, não tem vontade de conversar, não tem... Os sintomas dessa doença interferem drasticamente na qualidade de vida do paciente. Ele passa a ter altos custos sociais, como a perda de dias no trabalho, atendimento médico, medicamentos e até mesmo o ato ao desejo de tirar a própria vida.
Os períodos de melhora e de piora são comuns. Algumas vezes o indivíduo acredita que está melhorando sozinho, pois se sente bem durante alguns dias. Mas isso é apenas uma falsa impressão, muito comum na depressão. É muito importante que, ao perceber que algum amigo seu ou parente está com sintomas dessa doença, se possa conversar e explicar o que é depressão e como pode ser tratada. Seja solidário e compreensivo com algum colega que esteja passando por essa doença. E não esqueça, a depressão não é um sinal de fraqueza, mas sim uma doença que precisa de tratamento. Essa questão de aceitação do tratamento realmente ela tem que partir de nós, de dentro de cada um, né? Não adianta você ou outra pessoa dizer. E de mim partiu do momento que eu preciso ter a minha vida organizada, trabalhar, estudar, porque eu tenho um filho para sustentar. Então ele é que fez com que eu falasse assim, opa, eu tenho algum problema, eu tenho que resolver. Essa não é a minha normalidade, né? E aí através disso que eu vim para o tratamento. Vamos saber agora como se dar o tratamento da depressão. Um dos alvos para tratar a doença é recordar-se sempre de como a pessoa era antes dos sintomas começarem a aparecer. Existem os medicamentos chamados antidepressivos, que devem ser administrados sob orientação médica, que vão trazer alguns efeitos depois de 2 semanas em média. Em paralelo à medicação, o paciente deve realizar sessões de terapia com profissionais da área que vão auxiliar o paciente a sair do quadro depressivo e retomar a vida normalmente. O tratamento da depressão, ele é feito com atendimento psicológico, de uma forma geral, 1 vez por semana. Se for uma depressão mais grave, as pessoas buscam esse acompanhamento mais de uma vez, não tem problema, né? A gente vai estar acolhendo e, posteriormente, se houver necessidade, a questão medicamentosa, né? A medicação, ela vem associada ao tratamento psicológico, porque, como eu disse, a depressão também tem a ver com a parte biológica, não é só a parte psíquica, né? O empenho da própria pessoa no tratamento é que vai proporcionar a melhora dela, né? O profissional, ele não está ali trabalhando sozinho, o paciente está em trabalho junto com ele. E nesse sentido, entendendo as causas do adoecimento, trabalhando junto com a psiquiatria, com a questão medicamentosa, o paciente vai saindo desse processo de adoecimento e vai entendendo os motivadores que levaram a adoecer. Então é muito importante o acompanhamento psicológico, não só como tratamento, mas também como prevenção. Uma boa dica para combater a depressão é se exercitar. Sabemos que exercícios físicos frequentes afetam positivamente o humor e trazem diversos benefícios à nossa saúde. E o mais importante, peça a ajuda de um profissional. As unidades operacionais do SESC-Senat oferecem assistência psicológica gratuita para o trabalhador do transporte. Procure a unidade mais próxima de você e lembre-se que a busca por corpo e mente saudável só depende de você.